mundo acelerado de hoje, quem tem foco, encontra o caminho. Quem tem propósito, transforma o mundo. Bem-vindo ao Foco e Propósito, o podcast onde clareza de visão e ação consciente se encontram para impulsionar sua vida. Com a curadoria de Guilherme Almeida, professor, mentor e CEO da Escola do Futuro, aqui você encontra reflexões poderosas, estratégias práticas e histórias reais para quem quer viver com sentido e fazer a diferença. Foco e Propósito, uma jornada para dentro e para além. Sabe aquela história de negócios super bacanas, cheios de gente talentosa, mas que simplesmente fecham as portas? A gente vê isso direto nas fontes que a gente analisou. Pois é. É impressionante, né? E o mais curioso é que, olha, na maioria das vezes, não é por falta de uma ideia genial ou de gente boa. O problema mesmo é a gestão. Exato. É aquela sensação que muita gente conhece de estar sempre só apagando incêndio, sabe? Ou de sentir que tudo depende de uma ou duas pessoas-chave, ou, pior ainda, de não ter a menor ideia se o esforço todo está gerando crescimento de verdade ou só mantendo a cabeça fora d'água naquele modo de sobrevivência puro. Hoje, a nossa conversa vai fundo nos materiais baseados no Manual de Gestão Lucro. A gente tem aqui transcrições, textos, que basicamente condensam quase uma década de experiência prática em gestão. É um material bem rico. Sim, e a nossa missão aqui é tentar destilar os 6 pilares essenciais desse manual, que formam o acrônimo LUCRO, e entender como eles vão muito, muito além dos donos de empresa, sabe? Com certeza. São aspectos universais de gestão que funcionam. Úteis para líderes, claro, mas também para quem é colaborador, funcionário público, autônomo, enfim, qualquer pessoa que está cansada de só sobreviver e quer começar a alavancar o próprio potencial. Vamos mergulhar nisso. É um ponto fundamental esse que você tocou, porque essa falta de gestão, na prática, muitas vezes vira o caos no dia a dia. É aquela situação clássica do, que cada um faz de um jeito, ou ninguém sabe direito quem tem que decidir o quê. Totalmente. E o resultado é retrabalho, é frustração, é aquela sensação de que a energia está indo para o ralo, sabe? O que a gente vai buscar aqui são princípios, um método mesmo, que possa trazer clareza e que dê para aplicar em qualquer contexto profissional para botar um pouco de ordem nesse caos. Exato. Então o pessoal pode se preparar para a gente explorar juntos esses 6 pilares. Liderança, com foco na clareza de papéis. Uniformidade, que busca consistência e método. Cultura, pensando no alinhamento de valores. Rituais, para organizar comunicação. Orçamento, que traz a direção financeira. E, por último, o O de modelo de negócios, para a gente entender como o valor é criado e capturado na prática. Vamos começar então pelo L, de liderança? Um cenário que as fontes descrevem muito é o da liderança no improviso. Sabe como é? O negócio cresce um pouquinho, aí surge uma urgência, e o pessoal monta um time correndo, cria uns cargos vagos sem definir direito o que se espera daquela posição, ou pior, contrata alguém antes mesmo de parar para pensar se aquela função era realmente necessária naquele momento. Isso soa familiar para você? Totalmente familiar. E as consequências disso são quase que imediatas, né? É sobrecarga para alguns, desalinhamento para outros. As fontes usam uma imagem que eu acho bem forte. A equipe começa a parecer um grupo de freelancers dividindo a mesma sala. Nossa. Exato. Em vez de ser um time coeso, né? Ninguém tem muita certeza sobre quais são suas responsabilidades de fato, sobre quem dá a palavra final em cada assunto. E aí, quem geralmente acaba tendo que abraçar tudo? O gestor, imagino. O gestor, que virou bombeiro oficial da empresa, vivendo para apagar incêndio em vez de conseguir focar na estratégia, no crescimento. É um ciclo vicioso, assim, terrível. E qual seria a saída que esses materiais apontam para isso? Parece algo simples, mas que eles batem muito na tecla. Liderança começa com clareza. Isso. Clareza sobre os papéis de cada um, as responsabilidades, como a equipe se encaixa, se estrutura. Mencionam até umas ferramentas visuais, tipo o organograma funcional, não como uma burocracia chata, mas como um mapa mesmo que
mostra como o time se conecta. Exato. E essa clareza tem que ser prática, né? Definir os cargos e as responsabilidades de um jeito claro, explícito, ajuda a evitar aquela desculpa clássica do "ah, mas isso nem era a minha função". Com certeza. E a ferramenta-chave para isso, que as fontes destacam bastante, é a tal da matriz de responsabilidades. Tem até um relato interessante lá de como a eficiência realmente aconteceu numa equipe só depois que essa matriz foi implementada direitinho. Sério? Sério. Antes disso era aquele cenário que a gente falou. Todo mundo fazia tudo e muitas vezes batendo cabeça entre si. A matriz, bem feita, ela não engessa, ela direciona e evita um monte de conflito que não precisava existir. E essa clareza toda se estende até a hora de contratar, né? Os materiais dizem que contratar não pode ser só uma aposta. De jeito nenhum. Eles sugerem uns critérios bem pragmáticos. Primeiro, avaliar se o volume de tarefas justifica mesmo trazer uma nova pessoa. Segundo, identificar se tem um gargalo claro ali na entrega que essa contratação resolveria. E terceiro, usar como base a referência de remuneração no mercado para não errar feio na proposta. E é aqui que entra aquela aplicação universal que você falou lá no comecinho. Essa necessidade de clareza não é só para quem está montando o time, não. Qualquer profissional, seja colaborador, freelancer, funcionário público, nossa, se beneficia demais ao definir sua própria matriz de responsabilidades. Faz sentido. O que esperam de mim, quais são as minhas entregas principais, onde começa e onde termina a minha atuação. Ter isso claro evita sobrecarga, evita desalinhamento com chefia, com os pares e garante que o esforço individual vá para o que realmente importa. É uma ferramenta de autogestão muito poderosa. Seguindo então para o U de uniformidade. Aqui o problema que descrevem é operar naquele modo, cada um tem seu jeitinho. Ah, esse é clássico. Né? Se cada pessoa faz a mesma tarefa de um jeito completamente diferente, como é que você vai saber o que funciona melhor? Como garante um padrão mínimo de qualidade, de eficiência? Aí, atividades que se repetem, mas são complexas, tipo preparar um relatório X, ou, no exemplo das fontes, fazer um lançamento de produto, viram um esforço tremendo para tirar do chão toda santa vez. E aqui é crucial entender o que as fontes querem dizer com uniformidade. Não é para criar robôs nem engescar tudo. A palavra-chave aqui é consistência. O objetivo é bem simples, na verdade. Garantir que o mesmo processo, se for entregue por duas pessoas diferentes, vai ter o mesmo resultado esperado. Entendi. A ideia estratégica por trás disso é o que eles chamam de replicar 80% e otimizar 20%. Ou seja, você padroniza a maior parte daquilo que é repetitivo para ganhar eficiência e aí libera energia para pensar em como melhorar aqueles 20% que realmente fazem a diferença. E aqui tem uma sacada que eu achei muito, muito interessante nos materiais. Essa ideia de que a uniformidade, ter os processos bem definidinhos, na verdade, liberta a criatividade do caos. Parece até um paradoxo, né? Parece, mas faz todo sentido. Pois é. Quando o básico está resolvido, quando as tarefas do dia a dia fluem sem atrito, sem precisar ficar reinventando a roda toda vez, o time tem espaço para inovar. A energia mental que se gasta resolvendo perrengue operacional pode ser usada para pensar em solução nova, em melhoria de verdade. E para chegar nessa consistência, as fontes sugerem algumas ferramentas bem práticas. Primeiro, fazer um mapeamento dos gargalos operacionais. É entender onde o seu fluxo trava, onde as coisas costumam emperrar. Segundo, centralizar a gestão de tarefas numa ferramenta única. Pode ser Monday, ClickUp, Notion, o que funcionar melhor, para evitar que a informação se perca em 1000 lugares diferentes. E terceiro, criar o que eles chamam de manual de tarefas para as atividades críticas. Um passo a passo claro que qualquer novo colaborador consegue seguir, o que reduz muito a curva de aprendizado e a dependência de pessoas específicas. Aquele exemplo do lançamento mapeado em uma única planilha é ótimo. Conseguiu transformar algo que era um parto, como eles descrevem lá, num processo muito mais fácil e replicável. O foco saiu daquele esforço heróico de começar do zero e foi para a execução consistente e para a otimização aqui e ali. Isso me parece um jeito bem direto de reduzir a quantidade de incêndios para apagar no dia a dia. Sem dúvida nenhuma. E a aplicação disso para qualquer profissional é imediata. Pensa no seu próprio trabalho.
Quais são as tarefas que você faz que se repetem sempre? Como você poderia estruturar uns 80% delas para serem mais replicáveis, mais eficientes? Boa pergunta. Pode ser um template de e-mail que você usa muito, um checklist para um relatório que você entrega todo mês, um fluxo padrão para organizar seus arquivos. Ao fazer isso, você libera aqueles preciosos 20% de tempo e energia mental para focar no que realmente exige a sua inteligência, sua criatividade, nas tarefas que agregam mais valor. É sair dessa armadilha da repetição caótica, sabe? Chegamos agora no C de cultura. As fontes tratam a cultura como algo quase etéreo, assim, mas ao mesmo tempo decisivo. Falam que é o fator invisível que separa as empresas medianas das extraordinárias. É profundo isso. Cultura não é o que você escreve na parede, é o que você tolera no dia a dia. Nossa, isso é forte. É fortíssimo, porque tira a cultura do campo só das boas intenções e coloca ela no campo das ações concretas. Ou da falta delas, né? Ignorar a cultura, ou ter uma cultura que não bate com o que se fala, tem um custo altíssimo. Imagino. E como as fontes alertam bem, o problema vai muito além da produtividade. Quando comportamentos tóxicos são tolerados, quando os valores que estão lá no papel não são vividos na prática do dia a dia, o que acontece? Pessoas boas desistem da sua empresa. Que complicado. Isso corrói a moral, a confiança e a identidade do time. Cria um ambiente onde fica muito difícil se engajar e querer permanecer. E o impacto disso na hora de trazer gente nova para o time deve ser direto, né? O alerta que eles dão é claro. Contratar sem olhar a cultura é como plantar no solo errado. Exatamente. Não adianta nada trazer alguém que é tecnicamente brilhante se essa pessoa não se alinha com os valores, com o jeito de trabalhar da equipe. Os critérios para selecionar têm que ir além só da performance. Precisam avaliar esse encaixe cultural também. Tem uma história de onboarding, de como uma pessoa foi recebida nas fontes, que ilustra isso de um jeito bem doloroso. A pessoa descreve a sensação de chegar no emprego novo e receber um monte de livros técnicos que foram jogados na mesa dela. Credo! Faltou clareza sobre o que se esperava dela, faltou a conexão com a cultura da empresa. Essa experiência reforça o quanto é vital garantir que um novo membro saiba que está no lugar certo, não só em termos da função que vai exercer, mas do ambiente dos valores, e isso desde o comecinho. Então, como é que as fontes sugerem que a gente estruture isso? Como tornar a cultura algo mais tangível, mais intencional? Eles mencionam algumas ferramentas, né? Sim, mencionam algumas coisas práticas, um onboarding bem estruturado, que vá além da papelada e foque em entregas iniciais claras, em marcos de integração, em acolhimento de verdade. Um plano de 90 dias com metas claras de aprendizado e o que se espera da pessoa nesse período que é super crítico. E ter critérios claros de contratação, e olha só, inclusive de demissão, que sejam explicitamente baseados nos valores da empresa, não só em resultado puro e simples. Interessante. E o que é fascinante aqui é perceber como esse princípio da cultura é universal. Pense em qualquer grupo, pode ser uma empresa, um departamento, um time de projeto, até uma família. A dinâmica desse grupo, o seu jeito de ser, é moldado pelos comportamentos que são aceitos ali, que são tolerados. É verdade. Se a fofoca é tolerada, ela acaba virando parte da cultura. Se o feedback honesto é incentivado e praticado, ele também vira. Refletir sobre o que a gente tolera por aqui é um exercício muito poderoso para entender e, se for o caso, mudar a cultura de qualquer ambiente em que a gente esteja inserido. Vamos agora para o R, de rituais. Este pilar, segundo as fontes, é o que garante que as pessoas saibam o que está acontecendo, que a comunicação realmente flua. E o alerta aqui é duplo. Tanto reuniões ruins e em excesso quanto a completa ausência de rituais são letais para a produtividade e para o alinhamento. Matam mesmo. Sem uma cadência estruturada de comunicação, a empresa vira aquela imagem da orquestra sem nenhum maestro, cada músico tocando no seu próprio ritmo, no seu próprio tom, um caos. O ponto central aqui que fica bem claro é que reunião boa é aquela que resolve, não aquela que enrola. Rituais não são só fazer reunião por fazer.
São pontos de contato planejados, com um propósito claro, que estruturam o fluxo de informação que é essencial, garantem o alinhamento estratégico e tático e abrem espaço para o desenvolvimento das pessoas. Entendi. Eles dão ritmo, dão pulso, dão coesão para a operação. Sem eles, a comunicação vira um caos de mensagem perdida, e-mail que ninguém lê, desalinhamento constante. Os exemplos práticos que eles dão nos materiais são bem convincentes. Contam com uma simples implementação de weeklies, aquelas reuniões semanais de equipe com uma pauta fixa e clara, fez a equipe se alinhar de verdade, sabe? Sair daquele ciclo de conversas soltas e que não levavam a lugar nenhum. Mas o destaque mesmo vai para as reuniões one-on-one, as conversas individuais entre o líder e cada pessoa do time. Tem uma citação lá que é impactante. Uma conversa de só 30 minutos salvou uma contratação que tinha levado meses. Nossa! Foi nesse espaço seguro, nessa conversa um a um, que o líder descobriu que um colaborador super valioso estava frustrado e precisa pedir demissão. Algo que jamais viria à tona numa reunião de grupo, né? É um momento essencial para ouvir e desenvolver o colaborador. Com certeza, e os principais rituais que as fontes mencionam acabam formando um sistema bem interessante. Tem o kick-off de projetos para garantir que todo mundo comece na mesma página sobre o que tem que ser entregue, prazos, quem é responsável pelo quê. Certo. As dailies rápidas, de 10, 15 minutos no máximo, focadas no status do dia sem nenhuma enrolação, só para sincronizar mesmo. As weeklies com pauta padrão para acompanhamento e para resolver bloqueios que apareçam. As one-on-ones focadas no indivíduo, como você disse, e o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, que transforma o desenvolvimento de carreira em algo estruturado, um crescimento com um método. E a aplicação universal disso é muito clara, né? Qualquer tipo de colaboração, seja num projeto grande, numa dupla trabalhando junta, ou até mesmo na gestão das nossas próprias prioridades e do nosso desenvolvimento, se beneficia demais de ter cadências de comunicação intencional. Sim. Definir uns pequenos rituais, uma checagem rápida no início do dia, uma conversa de feedback semanal, um momento para planejar a semana, evita tanto mal-entendido e garante que todo mundo esteja remando na mesma direção, né? Exatamente. Bom, chegamos ao O, de orçamento. Esse pilar é definido como a base de dinheiro e direção. Aquela frase clássica, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, é citada como o resumo perfeito da falta disso. É bem isso. E as fontes apontam um erro muito comum. Achar que gestão financeira é só ver se sobrou dinheiro no final do mês. Isso não é gestão, eles advertem. Isso é só sobrevivência. É ficar reagindo ao financeiro em vez de direcioná-lo. E as consequências de não ter essa direção são brutais. Os exemplos que aparecem nas fontes chegam a ser assustadores. Uma empresa que acumulou 3 milhões de prejuízo em só 20 meses porque ninguém tinha visibilidade real dos números. Meu Deus! Ou aquele paradoxo de negócios que no papel, lá no DRE, até mostram lucro, mas vivem atrasando o salário porque não tem dinheiro em caixa para pagar as contas na data certa. Ignorar as ferramentas financeiras básicas é como pilotar totalmente às cegas, e as fontes são bem enfáticas nisso. Você fica cego em uma parte crítica da gestão. Então, para tirar essa venda dos olhos, quais são as ferramentas essenciais que o manual destaca para dar essa direção? Olha, são 3 ferramentas financeiras que eles consideram fundamentais. A primeira é o DRE, a demonstração de resultado do exercício. As fontes chamam de o coração da operação. É o DRE que mostra se a atividade principal da empresa está gerando lucro de verdade, depois de descontar todos os custos, despesas, impostos. O DRE evita aquela ilusão perigosa de ter um faturamento super alto, mas uma margem que é, ridícula. Entendi. O exemplo que dão é claro. Faturar R$100 mil parece ótimo, mas se a despesa foi 95 mil, o lucro real é de só 5 mil. Sem o DRE, você nem sabe disso. Faz sentido. Qual a segunda? A segunda ferramenta é o fluxo de caixa. Se o DRE é o coração, o fluxo de caixa é onde mora a realidade. Ele acompanha o dia a dia mesmo, quando entra e quando sai o dinheiro. É o que permite antecipar os riscos de ficar sem grana para pagar as contas, mesmo que o DRE esteja mostrando lucro. Ah, importante. Muito. Empresas quebram por falta de caixa, não necessariamente por falta de lucro.
O fluxo de caixa é a ferramenta para você poder se planejar e não ficar só rezando para conseguir pagar os boletos no fim do mês. E a terceira? E a terceira é o planejamento estratégico financeiro. Esse funciona como se fosse o GPS da gestão financeira. Ele não olha só para o passado ou para o presente, mas principalmente para o futuro. Ah, legal. Ele conecta todas as áreas, quanto a gente espera vender, que equipe a gente vai precisar, quanto vamos investir em marketing, quais vão ser nossos custos, para responder à pergunta-chave. Quanto que eu quero crescer, com qual estrutura e quanto que eu vou precisar gastar para chegar lá. Tentar gerir sem um planejamento financeiro é como tentar cruzar o oceano de olhos vendados, como dizem as fontes. E pensar nisso de forma universal é interessante também. Mesmo para quem não tem uma empresa, os princípios se aplicam, né? Entender a diferença entre a receita bruta e o que sobra de verdade no bolso, que seria o nosso DRE, pessoal. Gerenciar as entradas e saídas para não ficar no vermelho, o nosso fluxo de caixa pessoal. E definir metas financeiras claras com um plano para alcançar, o nosso planejamento pessoal. São ferramentas para a gente ter controle e direção, em vez de ficar só sobrevivendo financeiramente. Perfeito, é isso mesmo. E por fim, chegamos ao último O, de modelo de negócios. Esse pilar define o jogo que você está jogando. A analogia que eles usam nas fontes é muito poderosa e direta. Não adianta pilotar bem se você está no avião errado. Essa é ótima. Ou seja, você pode ser excelente em todas as outras áreas da gestão que a gente falou, LUCRO, mas se a estrutura fundamental de como seu negócio gera valor for falha, todo o esforço pode acabar sendo em vão. Exatamente. E aqui entra uma verdade que quase ninguém fala, mas que as fontes deixam bem explícita. Negócio bom com modelo ruim quebra. Negócio médio com modelo bom pode escalar. O modelo de negócio é definido de um jeito simples como a forma como você cria, entrega e captura valor. Traduzindo de forma ainda mais direta, é o jeito como a sua empresa ganha dinheiro. Não é só o produto que você vende, não é só um marketing que você faz, é a estrutura de como o valor é gerado e como ele é monetizado. E essa estrutura pode ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo. É importante também o que o modelo não é, né? As fontes fazem questão de esclarecer que não é o produto ou o serviço isoladamente, isso seria só a ponta do iceberg. Isso. E também não se confunde com a estratégia de vendas, por exemplo, usar lançamento ou perpétuo, como eles citam, é só uma estratégia de vendas, não define o modelo em si. O comparativo que fazem entre a Hotmart, que opera como plataforma, cobra comissão, e a Udemy, que funciona mais como um marketplace com descontos agressivos, ilustra bem como empresas que atuam no mesmo mercado podem ter modelos de negócio radicalmente diferentes, com implicações bem distintas em margem, em escala, etc. E o impacto de operar com um modelo que não é adequado é pesado. A analogia usada é a de correr uma maratona com uma mochila cheia de tijolos. Boa imagem. Não importa o quão treinado você esteja, a sua gestão, o quão bom seja o seu tênis, o seu produto, o peso do modelo vai te sabotar. Um exemplo clássico que eles citam é um modelo muito dependente de vender horas de trabalho, tipo consultoria, agência tradicional. Geralmente, a margem é apertada e escalar se torna um desafio imenso porque depende de contratar mais e mais pessoas. É difícil sair do lugar. Mas o interessante é que as fontes mostram que isso não é uma sentença de morte, né? É possível mudar o modelo. Dão até um exemplo de uma empresa que fez a transição de um modelo de agência, baseado em hora-homem, para uma estrutura de aceleradora de negócios. Sim, é uma virada estratégica. E essa mudança de modelo fez com que a gestão financeira, que antes era descrita como sufocante, passou a ser uma fonte de alavancagem. As decisões ficaram mais estratégicas, o time mais engajado, porque o próprio jogo ficou mais interessante e mais promissor. E isso nos leva direto a uma reflexão importante, que fecha bem nossa conversa sobre a aplicação universal de tudo isso. Será que a forma como nós individualmente estamos estruturados para gerar valor, seja no nosso emprego, como autônomos, nos nossos projetos paralelos, não funciona às vezes como um avião errado ou uma mochila de tijolos? Será que a nossa estrutura atual de trabalho, o nosso modelo de negócio pessoal, digamos assim, não está limitando o nosso potencial, apesar de todo o nosso talento e esforço?
é uma pergunta crucial para quem busca sair da sobrevivência e realmente alavancar. Recapitulando então rapidamente, nós passamos pelos 6 aspectos universais de gestão que extraímos das fontes do Manual Lucré. Liderança, trazendo clareza; uniformidade, garantindo consistência; cultura, alinhando pelos valores; rituais, estruturando a comunicação; orçamento, dando direção financeira; e modelo de negócios, definindo o modelo de valor. Ufa! A grande mensagem aqui, que permeia todo o material que a gente viu, é que gestão eficaz não é um privilégio só de grandes corporações ou de CEOs iluminados. Esses 6 pilares são, na verdade, um conjunto de ferramentas e princípios muito práticos, que qualquer pessoa, em qualquer posição, pode usar para operar com mais clareza, mais consistência, mais propósito. Isso mesmo. São ferramentas para sair daquele modo de sobrevivência e começar a usar o próprio talento como uma verdadeira alavanca para o crescimento, seja ele qual for. E para fechar nossa conversa, fica então a provocação final, inspirada nessa última analogia que você trouxe. Considerando esses 6 aspectos que discutimos, clareza de papéis, consistência nos processos, valores vividos no dia a dia, comunicação que flui, direção financeira clara e o modelo de geração de valor, qual deles hoje representa o maior peso na mochila na sua jornada profissional? Qual desses pilares, talvez um pouco negligenciado, pode estar impedindo a alavancagem completa do seu talento e te mantendo mais perto da sobrevivência do que do crescimento que você busca? Fica aí uma reflexão para levar daqui.